E aí, aqui é o Sassamuteba trazendo mais um vídeo. E hoje, no vídeo de hoje, lhes trago ele, gramática latina, Dom Bosco. Então vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve pra não engordar, e vem com o tio. Lembrando que eu não vou estar editando porque eu tô nem aí, entendeu? Que eu não quero gastar meu tempo editando, nem tenho tempo pra ficar editando. E deixa lá um like aí, se inscreve, né, pra valorizar o trabalho feito aqui no canal. Cara, tem que parar de imitar o Zangado. Mas enfim, vai ser uma primeira meia hora aqui. Só vou colocar esse primeiro título aí, eu vou fazer primeira meia hora, porque realmente vai ser interessante. Aqui introduzindo o livro aqui, na primeira meia hora aqui, como que é a primeira meia hora do canal, né? Tudo começa pelo número 1. Deixa eu focar essa porcaria dessa câmera. Aqui eu tô fazendo uma gambiarra, mas tremenda, ó. Tá parecendo uma torre de Babel aqui, ó. Sobe até aqui, ó. A Bíblia tá salvando aqui, ó. Em cima de tudo. E aqui uns livros da faculdade, é isso aí mesmo, galera. Se ficar ruim é porque realmente é um negócio meio amador mesmo, ó. Esse quadrozinho aqui eu queria que fosse melhor, né? Mas infelizmente tem coisa que a gente não pode fazer nada. Então, o celular também não ajuda, né? Já tá velho. Enfim. Entre aspas, né? Tô durando aí seus 7 anos aí. Enfim, gramática latina, curso único, completo. Napoleão Mendes de Almeida. Sim. É um livro recomendado por Olavo de Carvalho. Aí, quem falou que o homem que não era brabo, o homem é brabo. O sumáriozinho básico aqui, ó. Falando aqui quem fez a capa. Separei aí. Tá aqui, ó. Reservado todos os direitos dessa obra. Proibida toda e qualquer reprodução dessa edição por qualquer meio ou forma. Seja eletrônica ou mecânica, fotocópia, gravação ou qualquer meio. Então, eu não tô... Enfim, eu não tô reproduzindo ela, né? Tô, assim, produzindo conteúdo sobre ela aqui, né? É tipo, eu não tô gravando... Agora isso aqui me deixou meio confuso, hein? Mas enfim. Sumáriozinho. Aqui é só um review, né? Na verdade é uma gameplay. Pô, se tem o jogo, eu vou fazer a gameplay do jogo. Mas enfim, a gameplay vai tá feita aí. Pô, também os caras é foda, né, mano? Se eu tô divulgando isso daqui, vai ter mais gente que vai comprar, pô. Porque isso aqui é um livro, né, prático, não é um livro. É tipo um manual isso aqui. Isso aqui não é um livro, sei lá, que você vai ler a história, acabou e já era. Entendeu? Isso aqui é diferente. Mas enfim. Aí pra galera do Dom Bosco aí, se um dia eu ver esse vídeo aqui, ó. Por favor, não derrube, nem me processe. Por favor, peço encarecidamente. Não tenho dinheiro pra lidar com isso não. Fechou? Que lição, ó. Vamos ter lições aqui. Lição. Uão. E fica de olho aqui na câmera aqui, porque senão ela acaba o filme, né? Aí ela fica imos brasileirenses. Ó, eu sou brasileirenses. Aqui o prefácio. Vamos tá lendo prefácios aqui, então. Vamos lá. A verdadeira importância do latim. Eu acho que se eu começar a ler o prefácio, não vai sobrar nada pra gameplay, né? Não, acho que o sumário é bem rapidinho aqui, ó. Então, eu parei aqui, ó, que eu já li o prefácio do livro, que eu tava dando uma lida, então é bem rapidinho. É de todo falso pensar que a primeira finalidade do estudo do latim está no benefício que traz ao aprendizado do português. Vejamos por meio de fatos e de pessoas onde reside a primeira importância do estudo desse idioma. Chegados ao Brasil, 3 eminentes matemáticos de renome intelectual. Gleb Redding, professor Gleb aí vocês perdoam aí pronúncia. Professor de mecânica racional e de mecânica celeste. Giacomo Albanese, professor de geometria, e Luigi Pentapie, professor de análise matemática, que vieram contratados para lecionar na recém-fundada Matemática de Filosofia de São Paulo. O professor Wetting é considerado no mundo inteiro um dos maiores pesquisadores de raios cósmicos. Eu sei lá quem que é esse cara, velho. Cuidam logo após o primeiro mês de aula de enviar um
ofício ao então ministro da Educação, que na época cogitava de reformar o ensino secundário. Vejamos o que mais de espera que de desânimo continha nesse ofício, do qual tive reconhecimento antes do meu entendimento, dada a solicitação dos 3 grandes professores de uma revisão minha de seu português. Eu acho que eu tô precisando aprender a ler, né? Chegados ao Brasil, ficamos animados com o cabedal de fórmulas decoradas de matemáticas com que os estudantes brasileiros deixam o curso secundário, fórmulas que na Itália os 3 professores eram catedráticos de diferentes faculdades italianas. São ensinadas só no 2º ano de faculdade. Ficamos, porém, chocados com a pobreza de raciocínio, com a falta de ilação dos estudantes brasileiros. Pedimos a Vossa Excelência que a forma que se proteja de menos matemática e mais latim no curso secundário, para que possamos ensinar matemática no curso superior. Olha aí, galera, ó. Falando que o Brasil tinha uma forma decorada. Aqui, isso aqui faz um tempo, né? Hoje em dia deve ter um bagulho muito paia a educação brasileira. Aí o cara tá elogiando aqui. Elogiou, né? Eu acho que eu li meio errado aqui. Catedráticos de diferentes faculdades italianas. Olha aí. Então, olha aí que da hora. Então, é isso aí. Mas só que tem mais latim e menos engenharia aí. É nóis. É nóis aí pra quem faz. É da área de exatas aí, ó. Tamo aprendendo aí. Tamo aprendendo. O professor Albanese costumava dizer, e muitas pessoas são disto prova. Dei-me um bom aluno de latim que eu farei dele um grande matemático, olha só. Outra prova de que é falso pensar que a primeira finalidade do latim está no proveito que traz ao conhecimento do português, posso aduzir com este fato comigo ocorrido. Aduzir, não faço a mínima ideia do que significa aduzir. Na próxima, aí eu vou fazer uma meia hora e depois vou fazer 1 hora, né? A primeira é 1 hora, mas só que a primeira 1 hora parte dos meio... a primeira meia... sei lá, cara, não lembro. Não lembro nem o que eu pensei na hora que eu tava gravando isso aqui. Enfim, vamos lá. Indo a visitar um amigo, encontrei-o a conversar com o senhor, de forte sotaque estrangeiro, que explicava as razões de certa modificação da planta de um prédio por construir, como no decorrer da troca de ideias tivesse por 2 vezes proferido sentenças latinas. Acabou o filme aqui da câmera de novo. Latinas. Perguntei-lhe se havia feito algum curso especial de latim. Curso especial de latim? Não fiz, senhor. Mas o senhor teve algum seminário? Não, senhor. Eu sou engenheiro. Percebo que o senhor é engenheiro. Mas onde estudou latim? Na Áustria. Quantos anos? 7 anos. 7 anos? Todo engenheiro austríaco tem 7 anos de latim? Sim, senhor. Quem se destina a estudos superiores na Áustria estuda 7 anos de latim. Pois bem, relatando a um alemão esse fato, mostrou-me-se admirado com que se sabe que na Alemanha se estuda 9 anos de latim, e não somente 7. Olha só, galera, eu não sei se isso aqui é larpação do cara aí, se o cara tá mentindo aí, se estuda 7 anos até hoje, se deixou de estudar, não faço ideia se na época era assim. Eu não sei a verificação desse fato aqui, mas se o cara tá falando aqui, deve ser verdade. É também inteiramente falso educadores, assim chamando-os porque, dentro das lutas e ambições políticas que ocupam pastas de educação, ou quando muito escrevem livros de psicologia infantil, dizem que essas palavras foram proferidas numa sessão de comissão de diretrizes e bases de ensino, entre aspas aqui. Comissão nomeada para o cumprimento do artigo 5, inciso 15, na Constituição Federal dos Estados Unidos da América, país que ninguém nega estar na vanguarda do processo. Não se estuda latim, olha só que absurdo, os caras não estudam latim. Felizmente, nessa mesma reunião, a desastrada afirmação não ficou sem resposta. Um dos membros da comissão não se fez esperar. Como não se estuda, é fácil provar. Peçamos de diversos estabelecimentos americanos porque a programação de ensino secundário aí não é única como no Brasil. O programa que veremos a verdade. Dias e dias decorreram e nada de
gramas interrogado. O educador respondeu que não tinham chegado. Um dia, porém, não sei de quem foi a maior a distração. O defensor do latim examinava uma gaveta esquecida aberta e vê guardados os escolhidos programas solicitados todos eles o latim rigorosamente gigido. Olha só, escondeu aí em algum lugar. Esse educador era, a esse tempo, presidente de uma seção estadual de partido político. Olha só. Temos políticos aí envolvendo para deixar as pessoas mais ignorantes. Não encontra o pobre estudante brasileiro quem se prove ser o latim dentre todas as disciplinas, a que mais favorece o desenvolvimento da inteligência. Talvez nem mesmo compreenda o significado de desenvolver a inteligência. Tal a ruideza de sua mente preocupa com outras coisas que não estudos. Enfim, isso daqui é interessante tocar na ponta aqui, porque desenvolver a inteligência é realmente uma coisa que ninguém fala aí nas escolas brasileiras. Desenvolver o intelecto, desenvolver uma parte intelectual. Todo mundo quer que você só tenha notas e, enfim. Nunca na minha vida de estudante, que eu estou estudando até hoje, eu ouvi falar sobre desenvolvimento intelectual. Nunca vi. Mas, enfim. Se um dia eu for professor aí, vocês vão ouvir eu falar disso aí. Mas enfim, olha aqui, não tá pegando, não tá enquadrando, bicho. Oh, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Se eu morrer é porque esses livros caíram na minha cabeça. Aí, agora tá enquadrando. O hábito da análise, o espírito de observação, a educação do raciocínio, dificilmente podemos, pobres professores, conseguir de um estudante preocupado tão só com médias, com férias, com bolas e com revistas. Muita gente alheia a assuntos de educação, que admira com ver o latim pleiteado no curso secundário, mal sabendo que ensinar não é ditar e educar não é ensinar, olha só. É ensinar da independência de pensamento do aluno, fazendo com que de per se progrida. O professor é guia. É educar, incutir no estudante o espírito de análise, de observação, de raciocínio, capacitando-o ir além da simples letra do texto, do simples conteúdo de um livro, incentivando-o, animando-o no fazer do estudante de hoje. O cidadão de amanhã está o trabalho educacional do professor. Enfim, quando eu estava lá no Senai, um professor disse pra gente que lá os professores não são chamados de professores, são chamados de instrutores. E os instrutores, lá, eles dizem que os instrutores são o caminho para o conhecimento, não são é diferente do professor. O professor é dado como o conhecimento, né, assim, né? O professor precisa dar o conhecimento e o instrutor é um caminho para o conhecimento. Mas o professor também é um caminho para o conhecimento. Eu acho que é isso que a galera esquece e fica cobrando dos professores uma coisa que não é dele. Entendeu? Enfim. Tem aí também as culpas dos professores que são ruins, mas também tem a culpa do ensino que é ruim. Não culpe o jogador, culpe o jogo. Enfim. Não odeie o jogador, odeie o jogo. Exato. Quando o aluno compreender quanta atenção exige o latim, quanto lhe prende o intelecto e lhe deleitam o espírito, as várias formas flexionais latinas e a diversidade de ordem dos termos, a variedade de construções de um período, terá de sobejo visto a excelente cooperação, a real e insubstituível utilidade do latim na formação do seu espírito e a razão de ser o latim obrigatório nos países civilizados. Ser culto não é conhecer idiomas diversos, não é o conhecimento do inglês nem do francês que vem comprovar a cultura do indivíduo. Tanto marinheiro, tanto mascate, tanto cigano, há quem meia dúzia de idiomas são familiares sem que, no entanto, possuam culturas. Não é para ser falado que o latim deve ser estudado, para aguçar seu intelecto, para tornar-se mais observador, para aperfeiçoar-se no poder da concentração do espírito, para obrigar-se à atenção, para desenvolver o espírito da análise, para acostumar-se à calma e à ponderação qualidades imprescindíveis ao homem de ciência. É que o aluno estuda esse idioma.
Olha aí, que da hora. Já tá acabando o filme aqui de novo. Io omnes absolute, indeed. We who teach Latin would do far greater service to cause if sharpened pure interest to the task of learning Latin rather than into such academic. Sick. Esse aqui não sei. Symptoms of chariot racing an event at the Albuquerque Convention of Latino Students. The intelligent... Deixa eu ver aqui. Deixa eu traduzir isso aqui depois, né? The intelligent 20th century teenager will work hard at Latin when it showed some of the many genuine values of such study. We need not always entertain him with such superficialities. Aí tá descrito o nome do cara aqui. Aí tá descrito o nome do Manolo aqui, ó. É da universidade aqui, pá. Entendeu? Olha lá. Mas aqui o cara tá falando sobre aqui, ó. Nós que ensinamos na latim, fazemos um maior serviço great service to cause if the tá. Aqui eu entendi mais ou menos, mas só que essa parte aqui eu não sei traduzir não, bicho. Challenge pupil interest toward the task of learning Latin. Eu acho que é causar interesse de aprender latim, né? Tanto mais do que a academia, né? De linguagens aí. De carroças correndo, sei lá. Aí a inteligência do século XX Então, aí o estudante se interessa por latim quando ele vê as tantas formas, os valores que ele tem, enfim. Aqui, we need not always entertain him with e não entreter ele sempre com superficialidades. E o latim vai entretê-lo, enfim, muitas dessas coisas aí. Muitos indagam a razão da fatuidade, da leviandade, da aridez intelectual da geração moça de hoje. É que, tendo aprendido a ler pelo meta-analítico, tão prático e fácil, julga o estudante que a disciplina que pratica a facilidade no aprendizado não contiver não lhe trará proveito, senão tédio e perda de tempo. Acostumado a tudo assimilar com facilidade no primeiro grau, esbarra o aluno no segundo com a obrigação de pensar. Ele estranha, ele se abate, ele se rebela. O menino que no primeiro grau era o primeiro da classe para o lugar inferior no segundo. Perda da inteligência, diferença de idade. Não, falta de hábito de pensar. E que no primeiro grau estava em quinto e em 10º lugar passa no segundo as primeiras colocações. Aquisição de inteligência também não. Pensamento mais demorado, mais firme, por isso mesmo. Sobrepuja agora os colegas de intelecto mais vivo. Vivo, porém, tão só para as coisas objetivas e de evidência. Vocês viram aí que eu tive um pouquinho de dificuldade de traduzir isso aqui. Mas assim, porque é uma falta de exercício meu, de pensar sobre como traduzir. Eu leio e, enfim, pra mim serve o que, que eu li. Mas traduzir para uma pessoa já é uma coisa completamente diferente. Enfim. Raciocinar é partindo de ideais conhecidas, diferentes, chegar a uma terceira desconhecida. E é o latim quando estudando com um método, calma e ponderação, o maior fator para aguçar o poder de raciocínio do estudante, tornando-lhe mais claro e mais firmes as conclusões. Deixa eu ver o horário. Caraca. O que é certo, inteiramente certo, é que não conhecer alguns homens que nos representavam no Congresso, o que é educação, o que é cultura. Fato ocorrido não há muito tempo vem prová-lo. Discorrendo sobre a necessidade de nova reforma de ensino, um deputado citava as disciplinas inúteis nos diversos anos do curso secundário, quando é apoiado por um colega que acrescenta: o latim para as meninas. Para este herói, o latim é inútil para as meninas, porque elas não vão ser padres, é a única justificação que até agora pude entrever nesse tão infeliz à parte.
as meninas pobrezinhas, porque ensinar-lhes latim, senão vão ler breviário. Por que esse para as meninas e por que, pergunto, não é também inútil para os meninos? Que distinção cultural faz que o deputado entre meninos e menina? Entre menina e menina? Que quer ele para elas? Aulas de arte culinária? Aulas de corte e costura? Pretende dizer que as suas meninas não devem estudar ou quer com isso afirmar que o latim só interessa a padres? A questão não é que os meninos vão fazer do latim, mas o que o latim vai fazer com os meninos. This question is not what your boy will do with Latin, but what Latin will do for your boy. Caraca, tá acabando a bateria. Dizia com um bom senso pachorrento e inato de sua gente, o senador Arnold. Mas, realmente, a questão é o que os meninos vão fazer do latim, mas o que o latino vão fazer dos meninos. É interessante essa frase aqui, mas o cara fala com uma pachorra, então, sei lá. Não sei se era pra achar essa frase foda aqui, mas eu achei legal. Porque o latim é repudiado. A quem conhecia o regime dos estudos de um seminário tornava-se dispensável toda e qualquer crítica a programas de latim. A quem não conhecia, não era demais dizer que os seminários não existia programa de latim. Existia estudo de latim, com 6 horas semanais. Existia consciência de que se fazia. Em que seminário já ouviu falar em sintaxe do verbo? Pois assim estava no programa do último ano clássico. Procure-se agora com tudo o programa. Verba timende, verba declarante, verbo voluntário, verba orações finais, orações interrogativas, orações dubitativas, orações casuais, orações relativas, orações infinitivas, orações condicionais, etc. Nada disso se acostuma. Por que então um programa? Ou se divide a matéria, ou seja, ou ela é realmente programada pelas séries, ou então o programa não se faz. Se o programa na lexologia pedia Kikquat Cod, descendo a uma discriminação quase cômica, partilhando dessa forma a matéria como falar depois retumbantemente em período composto, em discurso indireto, em emprego dos modos e dos tempos nas orações subordinativas. Com todos os erros de que estava enviando o programa de latim, o descalabro se tornou ainda maior quando se considera que uma portaria reduziu o número de aulas semanais de 3 para 2. Modificaram o programa? Não, continuou o mesmo, com todas as incongruências, deficiências e disparates. Era de tal forma perdida a parte gramatical em poucas horas de aula, que não havia possibilidade de traduzirem os alunos os autores exigidos, a menos que desejasse o professor provar que os discípulos ser o latim intraduzível. Considere-se ainda que uma pessoa existiam a lecionar o latim mais acanhadas de equilíbrio mental do que de capacidade didática. Pessoas que na primeira aula isto diziam: eu sei que vocês não vão aprender latim. Eu sou contra o latim. Rebelde. Eu sou cego. Eu sei que porque meus alunos não aprendem. Eu não sei ensinar. É o que deveriam confessar aos alunos esses truões. Novamente acabou o filme. Agora é a parte final, hein? O prefácio aí já deve estar durando uns 30 anos já. Enfim. Preocupação nefasta para o ensino do latim é a tradução de autores latinos. Dar a alunos sem conhecimento de princípios essenciais do latim trechos para traduzir é dar a eles pedradas, é dar-lhes cacetadas. Nem Eutrópio, nem Pedro, nem César, nem Cícero previam portais ministeriais, nem Ovídio, nem Virgílio, nem Horácio escreviam no latim para estudantes que nem sequer sabem o que é agente da passiva, o que é ablativo absoluto, o que eu não faço ideia também do que seja, o que é sujeito acusativo, nem
público sírio nem Valério Máximo escreveram latim para estudantes, quer meninos, quer meninas, que nem o idioma pátrio tem aulas de gramática para meninos ou para meninas que nem sabem o que é objeto direto, o que é adjunto adverbial, o que é predicativo e o que é aposto. Aposto eu sei o que é, predicativo eu não faço a mínima ideia. Adjunto adverbial eu sei, já ouvi falar, predicativo também já ouvi falar, objeto direto também já ouvi falar, mas não faço a mínima ideia. Só sei que lá no dicionário, quando você vê uma coisa, acho que um verbo, tá escrito lá objeto direto, não sei, estamos aqui para aprender, né? Não é isso. Não que eu não sei. É que eu também, quando eu tava estudando, eu também não queria saber. Cara, eu fiquei de recuperação em português em todos os bimestres, em todos os anos. Mas eu não reprovei, ó. Porque eu era safo, entendeu? Mas eu consegui essa proeza aí desde o sétimo ano aí até o... Não, mentira. Não, no ensino médio eu tirei de letra. Porque eu fazia, porque nos outros anos eu não fazia os trabalhos, né? Aí no ensino médio eu comecei, mas eu nunca consegui tirar nota máxima em uma prova, nem a média em nenhuma prova do ensino médio também de português. Então, mas eu fazia os trabalhos, então, enfim. Tamo aí junto aí. Tamo junto e misturado aí. Pra quem é medíocre, um abraço. Pra quem é abaixo da média, um abraço também. Pra quem é acima da média, um abraço também. Todo mundo tá incluído aí. Aqui não tem inveja, aqui não tem, né? Aqui todo mundo é bem-vindo. Consequência dessa impossibilidade era darem certos professores irresponsáveis na tradução já pronta para que os alunos a decorassem, fato por si bastante para provar ou a incompetência do professor, ou o erro do programador, ou a conivência de ambos no desbarato do ensino em nossa terra, a decadência e no despautério educacionais a que em nossa pátria vimos assistindo. Hoje em dia não tem latim, nem se quiser encontrar uma aula de latim vai ter. Com lacunas de toda a sorte, o latim tornou-se ainda mais antipatizado no seu ensino, a ser ainda mais dificultado com a introdução mormente em estados do sul e de maneira especial em São Paulo, da pronúncia reconstituída galacticamente chamada pronúncia restaurada, apedrejados e vergastados como se já não bastasse, nossos pirralhos passam a ser torturados por ex-alunos universitários que na faculdade de filosofia não saíam cientes de latim, mas inscientes da didática, rapazes e moças que, tão preocupados em mostrar sabença, passavam a ensinar tal pronúncia e se esqueciam de ensinar latim. Olha, eu sei rezar o Pai Nosso, Ave Maria em latim, o creio e a Salve Rainha. Sei, mas decorado, pô. E você sabe latim? Não é, pô. Então, enfim. Para nós, são palavras do eminente educador Padre Augusto Manege. O que interessa no latim é sua literatura, sua virtude formada do espírito. Desviar o estudo do latim para a especialização em questiúnculas de pronúncia reconstituída é desvirtuar aquela disciplina e tirar seu poder formador para retrair o erudismo balofo, pretensioso e estéril. Olha só que coisa. Por que não ensinam nas faculdades de letras de São Paulo pronunciar o português a lusitana? Sei lá o que é isso. Se a pronúncia de um idioma deve ser a dos seus clássicos. Precisamente aí está a exploração da pronúncia novidadeira do latim. Quem a introduziu em São Paulo foi um professor lusitano que achou mais fácil ensinar o latim para a pronúncia da Alemanha que pela de Portugal. Impingiu-a nos alunos da faculdade que teimavam em pretender passá-la adiante. Olha, eu também tô ruim pra ler, cara. Se não é para falar em latim que um estudante vai aprendê-lo, muito menos deve estudá-lo para pronunciar, mais alemã que a portuguesa.
tirando do latim até a própria utilidade para o vernáculo. Então, olha só, o cara conseguiu fazer as piores coisas possíveis tentando facilitar o latim, que coisa. De boas intenções o inferno tá cheio, nunca esqueço dessa frase na minha vida, pai. E aí, mãe? Tudo bom? Não há professor de latim que deixe de lastimar a pobreza de conhecimento do vernáculo em seus discípulos, vendo na deficiência do conhecimento dos princípios fundamentais de análise sintática do período português. A causa principal desse desajustamento é que me pus a redigir este curso mostrando ao aluno que realmente dificulta o aprendizado de latim e fazendo com que, através do questionamento e de exercícios muito graduados, demonstre conhecimento do essencial e suficiente necessário do estudo desse idioma, como obrigar um aluno a decorar a conjunção total de um verbo se ele não sabe o que é particípio do presente, não sei. O que é gerúndio? Sei um pouco. O que é supino? Também não sei. Supino é aquele negócio da academia. Como dar-lhe uma voz passiva se ele não sabe o que é agente da passiva? Também não faço ideia do que seja. De que lhe adianta saber muito bem de cor. Que qualicode? Também não sei o que é isso, nem de cor. E se não sabe ensinar um relativo em frase portuguesa. Asas de um pássaro, o latim e o português devem voar juntos. Tal é a minha convicção e tal é a minha preocupação em todas essas 104 lições. Vamos estar passando essas 104 lições aqui e uma por dia, assim, se Deus permitir. Amém, Jesus. Aqui eu vou só introduzir o nominativo. Eu acho que já deu 3 filmes de 8. Então 3 vezes 8, 24? 24. Então a gente tem mais um aí de bônus aí pra gente terminar e vai dar 32. Mas o que eu posso fazer, tio? O que eu posso fazer? Infelizmente o celular funciona com 8 aqui e eu só posso ir até 8. Enfim, queria até 35, mas aí vai atrapalhar na edição. Aí esse é o último corte aí. Agora parou aqui, né? Vamos lá. Nominativo. Peço ao aluno a máxima atenção para as 4 primeiras lições. Quem não as estudá-las convenientemente jamais poderá compreender o mecanismo do latim. Então isso aqui eu vou ter que estudar então. Ainda mais para passar o conteúdinho aqui para nós, né? Cara, isso aqui tá meio pai, hein? Dá pra ler, não dá? Aqui tá ruim de ler, ó. Mas aqui, numa oração nós podemos encontrar 6 elementos. O sujeito, o vocativo, o adjunto adnominal restritivo, o objeto indireto, o adjunto adverbial e o objeto direto. Sujeito. Vamos ver o que vem a ser sujeito de uma oração. Sabemos ser verbo toda a palavra que indica ação. Quem escreve, quem desenha, quem pinta, quem anda, quem quebra, quem olha, quem abre, quem fecha, pratica ações diversas, ação de escrever, ação de desenhar, ação de pintar, ações expressas por palavras que denominam verbos. Sujeito, eu acho que eu... Sujeito, acho que eu sei o que é. Mas não que eu tô falando que eu agindo com arrogância aqui, mas, sujeito, obrigação do caboclo saber, né? Pelo amor de Deus. Vou até aqui tentar aí, né? Vou usar esses 8 minutos aí. Ora, sabemos todos que é impossível uma ação sem causa. Se uma xícara, por exemplo, aparece quebrada, alguém deverá ter praticado a ação de quebrar. Ou uma pessoa, ou um animal, ou uma coisa qualquer. Como o vento quebrou a xícara. Pois bem, essa pessoa ou coisa que praticou a ação de quebrar é quem em gramática chamada sujeito ou agente de ação verbal. Qual a maneira prática de descobrir tá desfocando, cara. Para de desfocar o sujeito da oração. Suponha-se a oração: Pedro quebrou o disco. Para que se descubra o sujeito da oração é bastante saber quem praticou a ação de quebrar, isto é, quem quebrou o disco. O que se consegue mediante uma pergunta em que se coloque o quem antes do verbo. Quem quebrou o disco? Resposta: Pedro, né? Pedro quebrou o disco, Pedro é o sujeito, então, logicamente. Aí, vamos ver aqui tá. A resposta indica o sujeito da oração. Portanto, o sujeito da oração é Pedro. Outro exemplo: descobriu o sujeito das seguintes orações. Sócrates discorreu sobre a alma. Quem discorreu sobre a alma? Sócrates. Sujeito: Sócrates. Não tem muito fácil.
Romanos honravam seus deuses. Pergunta: quem honrava os seus deuses? Os romanos. Sujeitos romanos. Pedro foi ferido na guerra. Pergunta: quem foi ferido na guerra? Pedro. Sujeito? Pedro. O professor é o pai do menino. O professor e ao professor e ao pai do menino chegam reclamações dos colegas. Que chega o professor e ao pai? Reclamações. Sujeito, reclamações. Sujeito aqui não são o pai nem o coisa. O sujeito aqui são reclamações. Porque o que chega ao pai e o que chega o professor? Reclamações de quem? Do menino. Eu acho que o menino aqui acho que é objeto direto. Se eu não me engano. Aqui. Os elementos que vimos no primeiro, né? Vêm a ser função que a palavra exerce na oração. Se existem 6 elementos, haverá naturalmente 6 funções. A função do sujeito, a função do vocativo, a função do adjunto adnominal, restritivo, etc. Conforme já sabemos. Pois bem, para cada função existe em latim um caso. Que é caso? Caso é a maneira de escrever a palavra em latim de acordo com a função que ela exerce na oração. Então, isso aqui para cada caso. Então tem caso no latim. Então para cada um desse aqui tem caso. Então tem 6 casos, então, né? Se existem 6 elementos e para cada elemento tem um caso, é a maneira de escrever a palavra em latim de acordo com a função que ela exerce na oração. Mas, então as palavras em latim podem ser escritas de maneira diferente? Sim. Uma vez que o latim existe 6 funções, ou seja, 6 casos. Eu tinha falado. Uma palavra em latim pode ser descrita de 6 maneiras diferentes. Olha só, 6 maneiras de escrever uma palavra. Que coisa. Os casos que se distinguem pela terminação. Assim como em português, a mesma palavra tem terminação diferente para indicar o plural e o feminino. Caramba, hein? Eu querendo fazer meu livro de grego aqui, eu acho que vai ser uma dificuldade um pouco maior. Flexão de número, flexão de gênero em latim. Caramba, peraí que deixa eu acender a luz. Melhorou um pouquinho. Fazer o bagulho tudo improvisado aqui, ó. Flexão de gênero em latim, a mesma palavra tem terminação diferente para indicar a função que exerce na oração. Flexão de caso. Se a palavra exerce a função do sujeito, termina de maneira e exerce função de objeto direto. Termina de outra maneira se exerce função de objeto indireto. Termina ainda de outra maneira e assim por diante, para 6 funções. Cada caso latino tem nome especial. Nós já sabemos o que vem a ser função de sujeito. Pois bem, o caso que indica a função de sujeito chama-se nominativo. Quer isso dizer que, ao traduzir uma oração do português para o latim, o sujeito deve ir para o nominativo e vice-versa. Quando uma oração latina nos encontramos uma palavra, sai mosquito, no nominativo é sinal de que ela está desempenhando a função de sujeito da oração ou de que ela se refere. Entendeu? Aqui tem um questionário. Quantos elementos podemos encontrar numa oração? 6. Quais são os elementos que podemos encontrar numa oração? Sujeito, vocativo, adjunto adverbial, restritivo, objeto indireto, adjunto adverbial e objeto direto. É esses aí. Que é sujeito? Sujeito é quem faz a ação. Como se descobre o sujeito de uma oração? Fazendo perguntas. Qual maneira que pratica descobrir o sujeito da oração? Supõe descubra o sujeito da oração é bastante saber quem praticou a ação de quebrar. Quem praticou a ação. Saber quem praticou a ação da frase. Vamos ver aqui. Construa 5 orações e ponha um traço debaixo do sujeito. Essa gameplay aqui vai ficar para outro dia, hein? Indique onde está o sujeito das orações. Que droga, cara. Copie frase por frase inteira, sublinha. Pô, eu não sabia que ia ser tão chato assim, cara. Pô, os caras estão me querendo ensinar. Eu não quero aprender, não! Eu quero ser burro! Aqui, ó. E aqui tem outro mais aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma leve demonstração dos meus conhecimentos aqui. A filosofia é a ciência de todas as coisas. Filosofia... O que é ciência de todas as coisas? Filosofia, o fundamento da justiça é a fé. Eu acho que a fé aqui que é a... O que é o fundamento da justiça? É a fé. Mas aqui, isso aqui eu vou ter que pensar um pouco, porque convenhamos aqui que eu não sou um cara muito cabeça aqui. Então a próxima gameplay aqui dos exercícios do questionário
Eu vou deixar aí. Então essa aí foi a primeira hora. Muito obrigado pra quem assistiu. Valeu, é essa. Falou! PewDiePie!